mundo sabe que homens e mulheres têm o direito de decidirem por não ter filhos. Mas será que essas pessoas, os casais, são compreendidos por optarem não ter filhos? Eles são entendidos dessa decisão? Este é o nosso assunto de hoje. Confira. Professora, esse novo movimento que a gente vive, né, no século XXI, que a mulher pode optar em não ter filhos, né? Isso daí a gente passou por várias revoluções, outras mulheres em outros séculos que lutaram para que a gente pudesse ter essa opção, né? A contar disso com a pílula anticoncepcional. Certamente, essas novas organizações da vida das mulheres estão relacionadas a uma série de mudanças tecnológicas que permitem um maior controle da reprodução, mas principalmente a transformações culturais. Acho que nós temos que levar em conta que a maternidade, ela muda de acordo com o período histórico. O que é ser mãe? Quais as atribuições de uma mãe? Também diferenciar a maternidade, que é o ato biológico de gerar uma vida, da maternagem, que é a questão do cuidado com os menores, do cuidado com as crianças. Então, são dois conceitos diferentes e que mudam conforme o tempo. Na atualidade, a partir de uma série de transformações que as mulheres vivenciaram no século XX, maior entrada no mercado de trabalho, ampliação da sua escolaridade, novas possibilidades, inclusive, de ascensão nas carreiras e transformação do seu papel na família, mais mulheres estão começando a pensar nesses dois sentidos. Eu quero ser mãe no sentido da maternidade ou eu quero exercer a maternagem? E ainda uma terceira questão, será que todas as mulheres gostam ou pensam em exercer a maternagem? Isso é uma obrigação, é uma essência ou é uma possibilidade? Tem uns dados do IBGE que mostra que aumentou o número de casais que optam em não ter filhos, né? A última pesquisa foi em 2009 e eles realizaram em 99, aumentou de 13% em 99 para 17% em 2009, foi a última pesquisa do IBGE, enquanto as famílias com filhos diminuíram 5% segundo essa pesquisa. Mônica, como que você vê isso? Você também vive, você já pensou alguma vez em ter filhos? Em alguma época da sua vida você pensou? Olha, Larissa, eu dialogo muito com essa ideia que a Natália trouxe e no direito de família o que a gente observa. Eu nunca pensei em ter filhos, para começar, sabe? Nunca. Então, vejo que a maioria das pessoas hoje em dia está se questionando depois dos 30 anos que a gente fala, porque as relações passou um casamento ou uma união e as pessoas estão separadas com 34, 35 anos, não tiveram filhos e as mulheres começam a se perguntar, e agora? Eu ainda não tenho um parceiro que eu acho que seja um bom pai, então não queria... E é o que eu sempre digo, congela o óvulo. Hoje a tecnologia possibilita ou te inscreve numa fila para adoção, porque hoje pessoas solteiras podem adotar. Claro. Então eu acho que quem quer ser mãe não pode responsabilizar o outro pelo seu não querer. Ou seja, eu não achei um pai para este filho, eu não achei um companheiro para mim. Bom, então tu está querendo a vivência de um amor romântico, a constituição de uma família estruturada, ou tu quer ser mãe? E, doutora Cristina, existe essa questão do instinto materno, do relógio biológico? Existe. Infelizmente, a gente tem um período curto de fertilidade, né? A maioria das mulheres realmente está deixando para acima de 30 anos para ter filhos e aí já passou o período mais fértil da nossa vida, porque o período mais fértil que a gente tem é dos 19 aos 30 anos, então esse seria o melhor período em termos de fertilidade. Sim. E também seria o período de menos riscos genéticos, né? Porque a questão é que se deixar para muito tarde, o risco genético aumenta, a gente tem mais chance de ter um filho com algum tipo de alteração genética, mais comum, mais conhecida, síndrome de Down, mas a gente tem várias outras além desta. Sim. E a questão é que realmente muitas mulheres, é como a gente havia comentado, estão se separando, às vezes estão num relacionamento já que não está estável, vão deixando para mais adiante, até conhecer um novo parceiro que realmente seja o parceiro ideal
para ser pai da família, digamos assim, já passou o período de maior fertilidade. Aí tem medo, né? Isso aí. Dinha, você já alguma vez pensou em ter filhos? Olha, a gente vive uma vida tão ativa que eu acho que é quase nem tempo para pensar se tem. Mas o que eu queria dizer é que eu já estou na casa dos 60. Eu acredito que a maneira de se manifestar aqui foi de acordo com a idade, já que eu fiquei no fim. Bem, o que eu tenho a dizer é que eu não quero servir de modelo, não quero servir de exemplo para ninguém. E também não quero dizer que essa é minha opinião pessoal. É sim pessoal, mas pessoal a dois. Eu sou casada há 35 anos, fiz agora em outubro, com o Mauro. Muita gente conhece o Mauro porque ele é meu parceiro, inclusive na minha atividade, ele fotografa para mim. E o que eu tenho a dizer é que o tempo foi passando. E a maneira como se vive hoje é difícil. A gente pensar num filho. Eu, particularmente, eu não tinha como largar o meu filho nas mãos de estranhos. Então, a gente foi se reservando. É evidente que hoje já não temos mais chance de ter um filho próprio, mas existe tanta gente até largando filho para fora de janela, gente. Se eu sentir a necessidade disso, eu tenho certeza que eu consigo um para adotar. E vai ser a mesma coisa como se eu fosse meu filho. Até o século XIX, muitas famílias, para não dizer a maioria das que pelo menos tinham condições de fazer isso, o que faziam? Os seus filhos eram criados por amas de leite. As mães não amamentavam. No final do século XIX, começa a haver um movimento, principalmente do discurso médico, afirmando que o aleitamento materno era uma questão de saúde e de higiene. Então, vejam que nós estamos falando a família como se isso fosse um conceito natural, sólido, mas não é bem assim. Certo, Os próprios modelos de família, eles mudam e, nesse sentido, muda também a relação da maternagem, mães e pais em relação aos seus filhos. Você falou que já tem filho, né? Sim, tenho uma filha, a Betânia. E você chegou a sofrer, sentiu alguma pressão com relação a ter filhos? Já? Está na hora de ter um filho? Não, na realidade, o que as famílias e as mães da gente, né, desejam para nós o quê? Aquela questão de casar, de ter filhos, de dar continuidade na vida. Mas, para mim, assim, o que me tocou foi quando eu conheci o meu marido e nós, no entendimento, né, decidimos ter ela. Então, assim, acolhê-la no nosso lar, na nossa casa e fazer com que ela nos ame e a gente a ame. Então, assim, foi uma escolha e foi um momento mágico e foi lindo para nós tê-la na nossa vida. E eu não consigo imaginar a minha vida hoje sem a presença dela. E nós fomos às ruas, a nossa equipe, para ouvir a opinião das pessoas com relação às mulheres que optaram em não ter filhos. Vamos ver. O que tu pensa das mulheres que não querem ter filho de jeito nenhum? Eu acho que essas mulheres não têm amor por si própria, porque eu acho que um filho é tudo na vida. Sei lá, eu acho que filho faz falta na vida da gente. Eu acho que é uma continuidade. Eu acho que tem que deixar ser o que Deus quer. Mas a mãe foi feita para ter filhos, a não ser quem não possa. Acho que é uma escolha delas, né? Porque hoje em dia tu tem que pensar bem, né? Em ter um filho, é muita responsabilidade. Eu acho que as que optam a não ter filhos, elas estão certas. Tu acha que as mulheres que escolhem não ter filho ainda sofrem preconceito hoje por ter escolhido essa opção? Eu acredito que não. Sofrem, sim. Sofrem porque eu conheço pessoas que não têm, que é a opção deles, que poderiam ter, e as pessoas cobram. Onde tu vai, tu é cobrado, que tu tem que ter filho. Não, eu acho que não sofrem preconceito, acho que é uma opção mesmo, né? Mas talvez algumas pessoas acreditam que sejam pessoas muito individuais, que não queiram se dedicar a outra pessoa, né? Então, aquela mulher que não é mãe, ela é uma mulher incompleta, inacabada, para não dizer uma infeliz. Né? Ou seja, a ideia de que você não possa ser uma mulher feliz a não ser pelo caminho do casamento e da maternidade. Isso ainda é muito forte na nossa cultura. Né? Nós vemos muitas mulheres que fazem trabalho voluntário. É o caso aqui da Mônica, que é uma militante das causas do direito de família, da violência contra a mulher.
Enfim, ela tem uma série de engajamentos e assim outras tantas mulheres que nós conhecemos que cuidam dos filhos das outras, né, que são pessoas que cuidam de crianças. Então, não há um impeditivo, né, da pessoa não querer ter filhos e se doar para outras coisas da vida. Ficava uma filha para cuidar dos seus pais, que era a filha solteirona, que ficava restrita àquele ambiente doméstico, sem amigos, sem contato social, que virava essa pessoa amarga. Então, essa é a figura que a gente tem da solteirona. E ainda a ideia do ter filhos na nossa sociedade está ligada ao casamento. Essa é a primeira questão. E ligada à relação. Não, mas você não vai ter alguém para cuidar de você na velhice, mas então fica os asilos estão lotados, né? Primeira questão. O casamento continua sendo um pré-questionamento de felicidade. Para ser feliz, você precisa ser casado. Se você está casado, você precisa ter filhos, porque afinal de contas é um filho que vai trazer felicidade a este casamento, tá? E daí, bom, tu, mulher, não tem filho, daí também tu é incompleta. Qual é a tua função? Ser a velha solteirona que cuidava do pai e da mãe. Hello, baby! O mundo mudou. E eu acho que uma questão que a Mônica aqui pode falar um pouquinho mais, mas analisando dados sobre casamentos e divórcios, o que nós temos percebido no Brasil? Um grande número de casais que se divorciam após ter filhos. Então, no primeiro ou no máximo segundo ano que essa criança veio, supostamente, para completar a felicidade do casal. Sim. Então, analisando o que nós pensamos, bom, filhos necessariamente não vão acrescentar felicidade, né? Filho também é sinônimo de trabalho, de muita dedicação. De mudança. De uma mudança que transforma completamente a vida desse casal. Pode transformar para melhor? Pode. Mas necessariamente isso não é um aspecto que vai determinar. E há muitas mudanças, muitas transformações, especialmente no corpo da mulher quando ocorre a maternidade. Com certeza. Quais são as dúvidas, assim, das suas pacientes? Eu acho, assim, o que eu vejo no dia a dia, as mulheres têm muita dúvida quanto a engravidar ou não. E é uma coisa mais recente mesmo, a gente tem visto isso mais nos últimos anos, acredito eu, talvez nos últimos 10, 20 anos no máximo. Sim. Até então era como se colocou, uma obrigação. Ser mulher era quase que uma obrigação, de ser mãe também, de casar, enfim. E eu acho que aquelas que têm muita dúvida, talvez realmente não devam ter. Porque aquelas mulheres que têm um espírito materno aflorado, elas não têm dúvida. Eu posso falar da minha questão pessoal, que eu nunca tive dúvida quanto a ser mãe ou não. Para mim isso era uma certeza, eu tinha certeza que eu ia ser mãe, eu queria muito. Isso realmente, a minha vida ia ser incompleta sem eu ter um filho. Mas, no entanto, isso é para mim. E eu tenho que respeitar a opinião de quem não quer ter. E eu acho, inclusive, que muita gente está tendo filhos para até talvez mostrar como um troféu. Eu tive, ele é bonitinho, ele é isso, ele é aquilo. Mas daqui a pouco está faltando a dedicação de ser mãe, né? Porque realmente uma vida pessoal muito e profissional, muito atarefada. A gente precisa, não é só qualidade de tempo com o filho, a gente precisa de quantidade. Um filho precisa de horas, ele não precisa só de uma horinha por dia, não, um filho precisa muito mais do que uma hora por dia. Então, muita dedicação, é muita dedicação, é uma mudança grande na vida e eu acho que é possível conciliar trabalho com a maternidade, mas dificulta, a gente vai ter que mudar algumas coisas e é uma doação. Vou falar agora com a Natália aqui, para falar sobre um pouquinho essa dança, Natália. Sobre as danças circulares, Isso. Então. As danças em círculo, ancestralmente sempre se dançou em círculo, né? E então começou um bailarino a pesquisar o que levava essas comunidades todas, né? Se a gente observar os índios, os celtas, os gregos, até hoje, né, dançam em círculo, o que gerava esse movimento circular? Então ele pegou, na Escócia, ele fez um teste. Pegou uma ecovila, uma comunidade, chama Findhor, e levou essas danças em círculo tradicionais pro grupo lá, para ver o que mudava, né, na vida deles. E começaram a observar que isso gerava um sentimento de coletividade, um sentimento de cooperação, né? Ela é uma dança muito mais pra gente mesmo do que uma dança artística, né? Sim. Que nos cobra um determinado corpo, uma determinada postura. Você se sente bem dançando, é isso? Isso, é uma dança pra gente mesmo, né? Pra gente se reconhecer enquanto grupo, porque somos um grupo, somos uma comunidade, né? E também para entrar em contato com os seus próprios ritmos, né? Quando a gente está dançando, a gente está se harmonizando, está botando a nossa vida em movimento também. Legal, então eu quero convidá-las a dançar. Vamos lá, então.
Bom, você fica aí que a gente volta com mais debate aqui, com mais conversa sobre as mulheres que não querem ter filhos. É circular a imensidão, é circular a palma da mão, é circular a solidão, o silêncio a partir do sim e o não, o cordão, grão da vida e a missão de chegada e saída. É circular a folha no vento, é circular o tamanho do tempo, é circular o novo, a mãe, coração, som da vida, o girassol, a leitura do disco e a visão da maior das estrelas, é circular. Da gente continuar o nosso bate-papo, chamar uma matéria que a nossa equipe fez com uma mulher que também fez essa escolha e é feliz em não ter filhos. Márcia é apaixonada por crianças, mas nunca se imaginou mãe. Eu sempre pensava, não, eu tenho que primeiro ter uma casa adequada para poder ter um filho. Eu tenho que estar financeiramente estabilizada para poder ter um filho. E então, hoje eu vejo que não, eu acho que quando uma mulher está decidida a ter um filho, ela não tem desculpas. Pretextos criados para não chocar outras pessoas, porque as cobranças pela maternidade vinham de muitos lados. Logo que eu casei, então os meus amigos, todos casais com filhos, e aí, quando vocês vão ter filhos? E agora? Nossa turma está precisando de mais crianças e tal. Isso me entristecia muito, porque no fundo eu já sabia que eu não queria. Mas eu via que o meu marido ficava iluminado assim com essa possibilidade. Foram anos de reflexão e cobranças internas. Em 2012, Márcia completou 10 anos de casamento. Hoje é a única do grupo de amigas que não teve filhos por escolha. Decisão difícil de ser tomada. Um dos motivos foi chegar nesse ponto de ter uma decisão, de conseguir encontrar a minha verdade, a minha essência, o que eu realmente queria fazer e eu mesma não me condenar por isso e eu passar por cima das minhas culpas, das minhas dúvidas, das minhas inseguranças. Você se sente feliz com essa escolha? Muito feliz. Até me emociona, porque aos 44 anos eu me sinto realizada, eu sei que eu tenho muitas coisas para fazer ainda, vou fazer muito bem para as pessoas e que eu tomei a decisão certa. Natália, as mulheres que optam, têm essa opção de não ter filhos, elas sofrem muita pressão social? Você já sentiu isso na pele? Olha, assim, algumas vezes, até pelas questões que a entrevistada relatou, desse fenômeno que parece natural, dos amigos que começam a ter filhos, e aí tem as festas de aniversário, aí até te convidam por educação num primeiro momento, e aí começam a pressionar quando que tu vais trazer a tua contribuição para a festa, e os anos vão se passando, e à medida que a gente não traz a contribuição, que seria mais uma criancinha para a festa, nós vamos sendo limados, não é? Desses eventos sociais. Mas, enfim, acho que a pressão, ela vem de vários lados na vida das mulheres atualmente. Nós temos que ser, para ser mulheres perfeitas, multifuncionais. Então, nós somos pressionadas a casar. Somos pressionadas a ter filhos, mas também a ser excelentes profissionais, a ser produtivas, a contribuir de diversas formas para a sociedade. Então, me parece que nós ainda estamos em uma fase onde as mulheres alcançaram muitas conquistas, mas elas também não conseguiram, dentro dessas conquistas, transitar tão facilmente para essa questão das opções. Como indivíduo, como é que eu me porto dentro desse leque de possibilidades. Também essa questão estética, nós temos que estar magras, temos que estar sem olheira, temos que estar bem animadas, temos que estar dispostas para o sexo, para o nosso companheiro.
E daí a mulher se questiona, bah, como é que eu vou ter uma gravidez no meio de tanta cobrança? Sim. Trabalhando 10 horas por dia, tendo que estar bonita. Como eu tinha perguntado da outra vez para a Cris, as transformações no corpo da mulher, né? Com certeza. É um período onde a mulher tem muita tendência a engordar e não voltar ao seu corpo. E isso realmente são poucas as mulheres que conseguem ter um filho e voltar praticamente ao normal, porque normal, digamos assim, como eram antes, não volta. Sobra um pouquinho de pele, sobra uma gordurinha localizada, sobra alguma coisa. Então, a mulher tem que estar muito preparada para isso também, e o seu parceiro da mesma forma. Então, eu acho que as mulheres têm tido dificuldade e algumas mulheres têm optado por não ter filhos em função nessa parte do mesmo. Receio de modificar seu corpo. É que existe uma propaganda muito grande com a questão dessa obrigatoriedade de voltar a uma estética da magreza. Então, as revistas de coluna social, que falam da vida dos artistas, a todo momento mostram, é a Angélica, que acabou de ter filhos e já voltou ao seu corpo, ao seu manequim 36. É a Cláudia Leite, só para citar algumas artistas recentes, não é? Que são pessoas que trabalham essencialmente com o seu corpo e que talvez com a por isso... imagem. Exatamente. Só por isso. Talvez por isso elas tenham acesso a uma série de recursos e até mesmo uma dedicação. Né? Para nós, as réis mortais, né, que não estamos aí no limbo dos artistas, são muitas vezes tratamentos inacessíveis e também tem a propensão genética, né? Como a Cristina bem colocou, nem todas as mulheres conseguem, por mais esforços que façam, voltar à sua estética normal. Você que é colunista social, percebe também esse medo das mulheres e essa certa... ela engravidou faz pouco tempo, teve filho e não voltou aquele corpinho. A princípio, para engordar, não precisa ter sido mãe. Também. Hoje em dia, o que a gente está vendo aí? Principalmente quando chega na idade dos 45, 50, põe hormônio, tira hormônio. Isso aí transforma todo o corpo da mulher. Quer dizer que a estética da mulher, mesmo por mais que ela se cuida, se tem esse problema. E questionando ainda o que ela acabou de falar, eu nunca tive preconceito nenhum pelo fato de não ter sido mãe. A princípio, meu esposo e eu adoramos crianças. E também em função da minha própria atividade. Eu tenho festas de aniversário de criança quase que diariamente. Eu sou convidada, claro, é a minha função, é o meu trabalho. É o meu trabalho. Mas eu não tenho sentido, assim, preconceito, discriminação, em momento nenhum nos meus 35 anos de casado. Meu esposo e eu se damos muito bem, graças a Deus. Uma prova está que estamos casados há 35 anos e ainda vivemos juntos os dois e ainda por cima. Dois fatores que eu acho importante, mais uma vez, não quero servir de exemplo, não quero servir de modelo para ninguém. Mas eu acho que 2 pontos importantíssimos na vida de um casal. E isto entre Mauro e eu existe. Em primeiro lugar, respeito. Em segundo lugar, isso a gente tem muito, diálogo. Para chegar ao ponto de optar por não ter filhos, nós conversamos. Nenhum ser humano, é isso que eu quero colocar, independência mulher, não, pode jogar a sua felicidade na mão do outro. É o compromisso que a gente tem desde que nós nascemos, é a felicidade conosco. Nós temos que ser fiéis a nós. Temos que nos respeitar, para então ser fiel a outrem, para então respeitar a outrem. Eu acho que ter filhos é uma doação, é uma mudança enorme na vida e realmente tem que ser muito bem pensado. Porque a criança, depois que está aí, tem que ser bem-vinda, bem tratada, amada. Então, eu acho que tem que ser muito consciente, eu acho que ninguém deve ser cobrado de ter filhos, né? Deve-se ter quando se tem a vontade, o desejo e, importante, a participação do companheiro. Kelly, por que você quis ter filhos? Bom, eu sempre senti esse chamado da maternidade, sempre sonhei em ter filhos. Não foi muito programado, né? Mas é muito bem-vindo. E até hoje, no início do programa, ele estava já se mexendo, já está começando essa fase gostosa, né? Já estou com 5 meses. E estou preparada, estou me preparando até a chegada dele para todas essas mudanças que vão ter. Não estou nem um pouco preocupada com as mudanças com o meu corpo, porque a gente sabe que existe um padrão na sociedade do que é bonito e o que é feio. O importante é estar de bem comigo mesma, né?
E o meu companheiro também está muito feliz, muito satisfeito com tudo que está acontecendo, então é isso que importa, né? Eu queria encerrar com uma frase de um autor desconhecido. A receita para a felicidade não é a mesma para todo mundo e cabe a nós, enquanto sociedade, aceitar a decisão de cada um. O Rede de Olhares fica por aqui, nós voltamos numa outra oportunidade. Até mais! Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también